Sim, é verdade. Este canal começou como uma escola de levitação, mas não era para chamar atenção ou por influência dos super-heróis americanos. Era porque é algo que me motivava. A telecinese era algo que me fazia levantar da cadeira e me mexer para buscar alguma resposta, ao contrário do que é esperado na telecinese, pois a telecinese deveria me fazer ficar parado na cadeira e tentar buscar algo sem me mexer. Descobri muita coisa com esse interesse por levitação. Pesquisei sobre Santos Dumont, São José de Cupertino, que era o padre que levitava. Pesquisei sobre animais voadores sem asas, que voam de outros jeitos. Pesquisei muito sobre gravidade. Só por isso já teria valido a pena, pois era algo que me fazia ler e escrever, e além disso, fazer exercícios físicos. Eu desenvolvi uma técnica imaginária de exercícios misturado com a gravidade, misturado com a percepção da gravidade, e se chamava atividades gravitacionais. E apesar de hoje em dia eu achar isso um pouco infantil até, foi algo que mudou mesmo minha vida, porque eu sou sincero comigo mesmo, então para pesquisar um assunto é tão difícil de falar como levitação. Eu sei que comigo mesmo eu estava sendo sincero. E essa motivação lá no alto de buscar algo tão impossível e tão ridicularizado me fez ter que levar isso muito a sério. Isso teve uma recompensa muito importante. Eu acabei encontrando coisas raríssimas de se encontrar no meio da meditação e da espiritualidade, que são as coisas bem fundamentadas. E aí isso me fez começar o estudo nessa área. Apesar do meu foco não ser mais levitação, isso veio daí, né? Veio dessa vontade de compreender a gravidade como um todo, de não me prender a nenhum ponto de vista e de buscar a liberdade, né? Todo mundo acha que tem esse sonho de voar, meio que por causa disso, meio que é porque está ligado ao mesmo sonho da liberdade, de saber onde estamos, de por que estamos aparentemente presos nessas situações materiais do planeta e da própria existência, né? Aparentemente, até um certo ponto, pelo menos, existir é estar preso a alguma coisa. Eu comecei então meus estudos nessas áreas mais avançadas e meu foco não era mais a levitação. Apesar de que tudo isso já tinha ocorrido antes de eu começar o próprio canal sobre levitação. E foi antes disso tudo que, por incrível que pareça, eu levitei. Não foi com o corpo físico, claro, mas após fazer técnicas de projeção, deitado, eu me vi saindo do corpo e levitando para cima, sem ter perdido nem um pouco da consciência naquele momento. Então eu realmente estava levitando. Eu sabia que não era meu corpo físico porque eu sentia a pressão assim da saída, né? Quem já saiu do corpo aí sabe que tem um magnetismo aqui em volta e quando você passa por ele acaba sendo inevitável não sentir a pressão ou não ouvir o barulho ou então não cair em algum loop de movimento alterado. E quem já passou por isso também sabe que não tem diferença nenhuma entre voar numa projeção completamente lúcida, ainda mais de decolagem contínua, né? Você deitado fazendo a técnica e você já sai como se não tivesse dormido. Isso é a mesma coisa do que você levitar no corpo físico, né? Não tem diferença nenhuma entre voar no corpo emocional ou no corpo físico. Daí começaram a acontecer as coisas que começam a acontecer quando você inicia o caminho interior com sinceridade. Esse caminho individual, né? E eu percebi que eu nem conseguia ficar em pé direito e já estava querendo voar. Quando eu me encarei realmente, né, fui trabalhar realmente minhas questões pessoais no caminho, eu percebi que eu estava querendo voar e apesar de ser uma coisa interessante, de eu realmente estar falando sério e de eu achar que isso deve acontecer no futuro aí, né, esse tipo de pesquisa mais séria, sem ligação com misticismo ou religião, né? Mas pesquisando esses fenômenos aparentemente místicos e religiosos, como levitação, telepatia,
contatos interdimensionais. Tudo isso é interessante e é importante, mas eu percebi que tanto o meu momento como o momento da humanidade não estava pronto para isso ainda. Nem eu, nem a sociedade, pelo menos a que eu tenho acesso e a que eu existo, né? Talvez existam algumas sociedades que já debatam esses assuntos de maneira mais produtiva, né? E mais prática. Mas eu, como pessoa e como a sociedade que eu tinha acesso, não estava nesse nível, né? E aí eu percebi que eu deveria olhar para mim primeiro, para vários problemas que eu tinha e alguns que eu nem sabia que eu tinha, que começaram a aparecer depois que eu resolvi encarar os que eu já sabia. Quando você começa a encarar os seus próprios problemas e tenta resolver eles com sinceridade, parece que o universo te ajuda a revelar mais problemas e resolver mais problemas e com isso você tem mais soluções, né? Soluções são misturas indissociáveis, né? Onde o problema e a resposta se tornam uma coisa só. A solução tem essa característica de adquirir a mesma aparência física. Mas mesmo sabendo que já não era mais para eu levar essa questão da levitação do jeito que eu estava levando, eu acabei fazendo o canal do mesmo jeito, porque já era um projeto antigo e estava me fazendo bem, né? Eu via que estava melhorando minha vida. E até por não saber de outras questões mais graves que na época eu não sabia ainda, né? Eu achei que eu ainda estava nesse mundo de contos de fadas aí, onde eu podia fazer esse canal de levitação. E deu super certo. Na época eu ainda precisava muito dessa motivação infantil, que, como eu disse, não é necessariamente ruim, né? Mas como toda arte, ela pode ser amadurecida e vivida em planos mais sutis. O canal, como eu disse, deu mais certo do que eu imaginava e foi crescendo constantemente. Não cresceu muito, não viralizou, né? Mas cresceu muito mais do que eu imaginava. Eu achei que eu ia ficar falando sozinho lá e tal, porque eu achei que as pessoas não iam querer, né, ver um negócio assim chamado escola de levitação, escola de atividades gravitacionais. Eu achei que elas não iam querer. E eu realmente não queria tanta atenção já, né? E desde o início eu já não estava mais tão bem. Antes de começar eu já tinha mudado minha ideia, né? E quando eu percebi isso, que chamou a atenção demais, e inclusive chamou a atenção de pessoas que poderiam cair em golpes ou entrar em seitas, e eu não queria esse tipo de público. Muitas pessoas que chegaram entenderam super bem. Muita gente eu acho que achou bem interessante a maneira de abordar, né, a levitação e até viu que isso poderia ser futuramente um tema sério, né? Mas muita gente que chegou também, eu acho que cairia em golpe se eu quisesse montar uma seita ou vender curso, ou fazer alguma coisa assim desse tipo. Eu acho que é uma pessoa que não tiver essa empatia e essa sinceridade consigo mesmo consegue usar a levitação para enganar os outros. Mas como eu disse, mire na lua que você acerta as nuvens, né? Pelo menos. Então eu mirei bem alto na levitação e acabei acertando coisas muito boas, como essa necessidade de me tornar leve me fez com que eu buscasse deixar vários vícios sociais e físicos. E essa vontade também da liberdade me fez querer me livrar, né, dos meus karmas aí que estavam mofando no esquecimento, na falta de coragem, né, para encará-los. Então resolvi muita coisa da minha vida. E quando você começa esse movimento, as coisas te ajudam, aparece um monte de coisa assim, um monte de problema para você resolver. E o mais importante é que eu acabei encontrando realmente algo que funciona muito forte, muito simples, sacou? Sem miticismo, sem segredos, sem iniciações. Isso não existe, cara. Essa questão de você pegar o mundo interior, né, chamado espiritual, sei lá, e transformar isso em uma fórmula, ou em uma seita, ou em um grupo de escolhidos, ou qualquer coisa desse tipo, porque isso está dentro de todo mundo. Se está dentro de todo mundo, cada um constrói o seu, buscando melhorar essas questões
da relação com o outro. E para melhorar a relação com o outro, a gente tem que melhorar a relação com a gente mesmo, porque talvez sejamos todos um organismo só, né?